Bom, olá pessoal, boa tarde aí a todos e a todas. A nossa famosa live já das sextas-feiras do Núcleo Solano Trindade, né, que vem aí já há algum tempo fazendo essas lives, tentando, né, trazer sempre temas importantes para o nosso debate, né, tanto dentro do PT quanto fora. Hoje a gente está aqui com a presença para nos ajudar a conduzir a live de Tota, né, a Carlota Boto também, que é membro do Núcleo, além de ser também uma educadora, e a nossa convidada de hoje é Natalina Lourenço, que ela é professora, secretária de combate ao racismo da CUT, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade, discutindo a educação de uma forma mais geral, e hoje a gente vai tentar aí buscar o assunto dessa volta às aulas, né? Que a gente está às voltas com isso, a gente está tendo problemas seguidos com isso, problemas com os professores, problemas com os alunos e tudo isso. Uma outra convidada nossa foi a professora também, Sônia Krupa, mas ela está com alguns problemas técnicos e aí ainda não conseguiu conectar. Então, logo ela conecte, a gente coloca ela também dentro do debate. Tá bom? Então, Tota, você quer fazer uma introdução aí breve para que a Natalina fale um pouco aí de como é que está essa tremenda confusão sobre a volta às aulas? Boa tarde a todos, a Natalina, Canário, todos que estão nos ouvindo. É um prazer aqui estar novamente com vocês e nós vamos discutir um tema muito importante, que é a questão, primeiro, do impacto que esse coronavírus teve sobre as escolas, essa suspensão da escola e da transformação da escola numa tela de computador, e agora essa perspectiva de, enquanto a pandemia ainda está em fase crescente, o governador ter decidido já uma data de retorno. Nós gostaríamos de ouvir da educadora, a professora Natalina, como é que ela vê esse universo. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, boa tarde a você, Carlota, boa tarde, Canário, e boa tarde a todos e todas que estão nesse momento nos assistindo e que seguem esse programa. Acho que é importante esse momento, eu tenho dito bastante que este momento é o momento de utilização de todos os instrumentos a nosso dispor, e este é um deles, sem dúvida, para a gente conseguir debater, dialogar, instrumentalizar com toda a população que está também em isolamento social, e mesmo aqueles que nesse momento têm que estar no trabalho, né? Infelizmente, lamentavelmente, o isolamento social está sendo um privilégio, porque, lamentavelmente, nem toda a população tem conseguido estar em isolamento social, principalmente porque não se fez um planejamento em âmbito municipal, estadual e federal, né? Seja na questão do trabalho, seja na questão da educação, que é aqui a nossa seara nesse momento. Bom, e aí, para além disso, eu queria agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade de estar aqui nesse espaço, debatendo com vocês, dialogando um pouco, explicitando um pouco sobre aquilo que nós pensamos, que o sindicato, a posição do sindicato. Eu sou professora da rede pública estadual e municipal, mas eu também sou, acho que tem algum... Está vendo alguma... mas eu também sou dirigente sindical da POESP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Estado de São Paulo. E aí eu acho que é muito oportuno e pertinente o debate que a gente vai fazer aqui. E a pergunta é, volta às aulas, né? É isso mesmo? A gente vai dar conta do retorno às aulas? Isso há uma aceitação geral? Estamos prontos para retornar às aulas? As escolas nossas, principalmente as escolas públicas, estão adequadas para esse retorno? Essas são perguntas muito pertinentes que a gente precisa fazer.
É claro que, para além desse debate, tem um outro que tem se contrapor, que está tentando. Porque assim, o que a gente está percebendo é que você tem um grupo que pressiona para voltar às aulas, para poder supostamente voltar à normalidade, uma coisa que não vai ser normal durante muito tempo. E aí, estes que estão pressionando utilizam de todos os argumentos. E um deles, muito recentemente, inclusive, eu fui dar uma entrevista, se não me engano, acho que foi na TVT, não me recordo agora. Mas, enfim, a questão que me colocavam é que havia saído naquele momento uma reportagem no jornal Folha de São Paulo que falava sobre as mães solos. E aí a pessoa veio me questionar, principalmente porque a reportagem ela fala sobre a questão das mães solos que estão no trabalho, quer dizer, como é que ficam essas crianças, e dizia aí, fazia o recorte racial, quando interessa eles fazem, que grande parte dessas mulheres eram mulheres negras. E eles vieram, exatamente por ser secretária nacional de política de combate ao racismo, eles vieram estar colocando isso para a gente. E aí a minha questão foi o seguinte, né, minha posição, porque não só como sindicalista, mas também como uma dirigente nacional que debate o racismo em todas as esferas da vida, seja pública, institucional ou nos espaços de trabalho. A questão nós estamos vivendo um problema, primeiro porque a gente observa que os agentes públicos, aqueles que deveriam estar se planejando e pensando no bem da população, não fazem, ou quando fazem de forma experimental. Eu acho que eu já disse aqui da outra vez até, que o que a gente observa, por exemplo, em São Paulo, tanto no município quanto no estado, são sucessivas experimentações, desde que começou a pandemia, desde que se instaurou o isolamento social, de como reduzir a circulação das pessoas nas ruas e tentar reduzir a contaminação pelo coronavírus. E o experimentalismo tem levado ao fracasso, né? O que era necessário naquele momento? Ter feito um comitê gestor da crise, mas pensando do ponto de vista econômico também, porque as pessoas, principalmente os trabalhadores que são de aplicativos, os trabalhadores que estão no mercado informal, estes estão mais vulneráveis. Então, estes precisam sair das suas casas e ir para o trabalho, precisam trabalhar, tá certo? Precisa colocar a comida na mesa, como o grande argumento que eles utilizam é esse. Agora, o contra-argumento nosso é dever do Estado, tem que ser dever do Estado nesse momento, garantir que essas pessoas tenham essa assistência, que essas pessoas recebam, sim, do Estado um atendimento necessário para garantir a vida delas. O que a gente está vendo no Brasil, a gente vai chegar em setembro, há uma previsão de chegar em setembro com 100 mil mortes. Então, chegamos em setembro com 100 mil mortes e, ao mesmo tempo, iniciamos as aulas presenciais. Veja o contrassenso disso, né? E eu digo isso porque, como estão as escolas? As escolas estão preparadas para receber os nossos estudantes? Para receber os trabalhadores da educação? Nós não temos só trabalhadores da educação em situação de risco, ou no grupo de risco. Nós temos muitos estudantes também que fazem parte do grupo de risco. Como é que é isso? Então, o que eu creio que seria necessário é o governo, somente estadual e municipal, chamar a comunidade escolar para o debate. É claro que não tem saídas mágicas nesse momento, porque a educação, a EAD, tem se demonstrado, da forma como tem sido aplicada, um tremendo insucesso, né? Principalmente, porque da outra vez eu já disse isso aqui, principalmente porque esta pandemia, o que ela nos traz, para além dos óbitos terríveis, para além da situação de caos absurdo que a gente está vivendo, com perdas humanas irreparáveis, famílias inteiras indo a óbito, o que ela mais evidencia é a desigualdade social desse país.
E é claro, uma desigualdade social que está recheada da desigualdade racial, né? E por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com o debate que a gente está fazendo aqui? Tem a ver que aqueles que sempre foram alijados no processo de apreensão do conhecimento continuam sendo, que são as crianças pobres e periféricas e negras. Se a gente entende que boa parte, quer dizer, grande porcento, uma porcentagem, é um combo que a gente tem, a maioria dos negros são pobres, a maioria dos pobres são negras. Natalina, mas tem muito negro de classe média, pelo amor de Deus, eu estou falando no âmbito da população de modo geral. Estou falando de porcentagem você pega aí a população negra que faz parte da classe média, é um percentual muito, muito reduzido. A grande maioria da população negra vive das piores formas possíveis, são aquelas que estão em maior vulnerabilidade social, seja do ponto de vista de acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao saneamento básico, acesso à segurança alimentar ou acesso a trabalho digno, as condições de trabalho dignas. Então, esta população é a população que, neste momento, é mais impactada também. Tá, e qual é a saída, Natalina? A saída é retornar às aulas? Não. A saída não é o retorno às aulas neste momento que não há segurança sanitária e de saúde para que essas crianças retornem às aulas, para que os trabalhadores também retornem às aulas com segurança. Essa história de que vai ter... Eu dei muita risada ouvindo o secretário falar sobre distanciamento social, quando a luta sindical sempre foi... Não, a PUESP tem uma luta histórica pela redução do número de alunos em sala de aula. Carlota, se você quiser me interromper, por favor, hein? Fique à vontade, porque eu não sei o tempo, eu estou aqui falando e raciocinando sobre. Então, você pode falar, Natalina, tem 5 minutos, conclua, pode me interromper, sem problema, tá bom? Você que está mediando aí o debate, ou o Canário, que seja. Fica à vontade, Natalina, é o Canário que está mediando. Tá, desculpa. Mas você tem todo o tempo que você quiser. Opa, não fale isso para uma sindicalista e professora. Não fale isso, não, que isso é um erro. Bom, a gente precisa rir, né? Porque é um momento tão trágico assim que a gente precisa rir um pouquinho, né? A gente está há 4 meses numa condição muito difícil, e aí começa a mexer um pouco também com a tua saúde mental, né? Manter a saúde mental, manter a disposição. Eu recentemente falei, não quero fazer mais nada. Eu queria ficar dormindo, eu falei assim, quero dormir o dia inteiro, não quero fingir que, sabe assim, dormir o dia inteiro. Aí eu falei, não, calma, porque não dá para dormir o dia inteiro. Tudo bem dormir um dia, mas todo dia... Porque é isso, né? É uma condição que a gente nunca vivenciou e que a gente está todo mundo aprendendo. Qual que é o grande problema disso? É que não está todo mundo no mesmo barco. Não está todo mundo no mesmo barco. Sabe por quê? Porque tem uns que estão num iate fabuloso e que já passaram, porque agora... Por que está a pressão para retomar? Por que afrouxou-se todas as regras? Porque, neste momento, o vírus está direcionado a outro grupo da população, não aquele que trouxe, né? Hoje, as camadas de classe média alta, aqueles que introduziram o vírus, eles estão, hoje, dentre eles, a infecção reduziu e o número de óbitos também. Hoje, quem está morrendo é a população negra, são os homens negros, né? É um genocídio que a gente está vivendo. E aí, apesar da gente ter muitos idosos morrendo, a gente tem muita gente jovem morrendo, porque isso implica diretamente nas condições de vida dessas pessoas, no acesso à saúde. Bom, enfim, e também a gente está revivendo um processo de alijamento dessa população à educação. Né? Eu creio que retomar as aulas, voltando lá na minha questão anterior, quais são as condições das nossas escolas? Eu falei para vocês já dos trabalhadores da educação, falei dos alunos, falei que a gente vê um secretário dizendo que vai ter
um espaçamento lá seguro, e aí eu fico pensando que a gente é o mesmo grupo que há décadas a gente luta no debate pela redução do número de alunos em sala de aula. Veja que contrassenso que é, né? E aí nós sabemos que o que vai acontecer, não vai acontecer esse espaçamento, porque as salas de aula, a forma como se organiza as carteiras, elas estão amontoadas. A gente tem 30, 40 alunos por sala de aula. Mas vamos fazer em forma de rodízio, como se de setembro a novembro, a dezembro, a gente conseguisse repor todo um ano letivo. Há cerca de 2 meses atrás, a PUESP fez uma pesquisa, fez um levantamento sobre qual era o percentual de estudantes que tinham acesso à educação à EAD e que conseguiam acessar os debates da EAD e que conseguiam participar não só pela televisão, mas aí pelas mídias que a Secretaria de Educação disponibilizou. E aí, naquele momento, acho que uns 2 meses e meio atrás, mais ou menos, se eu não estiver enganada, naquele momento, sabe qual era o percentual, gente? Era 22%. 22% do total dos estudantes, que não é nada. Então, você tem 78% de estudantes fora desse processo que não estão acompanhando. 78%. E aí você volta às aulas em setembro achando o quê? Que em 3 meses vai resolver isso e você tem o ano letivo garantido? Nesse momento, o debate... Bom, primeiro que é o seguinte, garantir o ano letivo não nos basta. A nossa luta sempre foi garantir a construção do conhecimento. Desculpa, eu estou usando a tela do celular e entrou uma ligação aqui. Então, vou pedir desculpa, que às vezes eu vou colocar aqui, porque meu celular tem a câmera melhor que o Note, né, para essas lives. Então, me desculpa. Bom, só retomando. Eu me assustei até com a entrada da chamada. Só retomando. Então, você tem aí 78% que está fora. O debate que a gente tem que fazer é o seguinte: garantir o ano letivo significa o quê? Significa a frequência desses alunos na escola ou significa o conteúdo, mais aquele conteúdo programático, ou significa o processo de apreensão mesmo do conhecimento? O que é importante? O que é importante para nós? Né? Nós, educadores, temos que fazer esse debate com os pais, inclusive. Então, assim, não dá para a gente fazer um debate com falsas informações ou baseado numa suposta superação de 3 meses. Não vai acontecer. E o que vai acontecer, a gente brinca muito entre os educadores, eu vejo alguns colegas meus, inclusive, fazendo memes e distribuindo. Tem um que me mandaram, que mostra um aluninho, somente no ensino, no Fundamental 1, gente, no infantil e no Fundamental 1, que eles ainda são pequenos, eles são bem mais afetivos também. Aí me mostraram um caso que era o seguinte: tinha um aluno com uma máscara no queixo e o outro com a máscara na testa. E aí a gente falou assim: primeiro dia de aula, um vai enfiar a mão na máscara do outro, vai puxar, o outro vai querer abraçar o coleguinha, vai querer abraçar a professora, entendeu? Porque a gente não tem esse processo educativo, por exemplo, como tem alguns países orientais, o distanciamento. A gente tem um hábito da proximidade, do toque, e esse momento é um momento que impõe novos hábitos para nós adultos e para as crianças também. Então, é um educar e reeducar para o convívio social a partir de agora. E aí, eu digo, como é que nós vamos reabrir as escolas, voltar às aulas presenciais, quando vamos estar chegando ao pico de 100 mil mortes? Como? Que tipo de responsabilidade é essa? Então, se você... Mas tem um problema, as mães voltaram a trabalhar e a gente precisa dialogar com as mães também, a gente precisa achar saídas. Sozinho, ninguém acha saída. Não acha nem o governo e nem a população. Oi,
Oi. Eu posso interromper você para aproveitar o gancho do que você estava falando aí, que apareceram algumas perguntas aqui falando um pouco sobre isso. Você acha que os profissionais hoje, né, vocês, professores, funcionários de escola e tal, eles têm alguma preparação para tratar essas questões que você falou, né, do coleguinha querer puxar a máscara, abraçar e tal? Você acha que, mesmo que a gente tivesse condições ideais das salas e tal, você acha que houve alguma preparação, né, dessas equipes? Elas são suficientes para tratar dessa confusão que vai ser essas aulas? Acho que a gente não está preparado para isso. Tá. Vou ser bem franca, muito franca. Acho que a gente não está preparado para isso, né? E tem um detalhe. Esse período que nós estamos em casa, Canário, Carlota e companheiros que estão nos assistindo, o volume de trabalho dos educadores dobrou. Nós temos trabalhadores, os trabalhadores da educação, educadoras e educadores, eles primeiro precisam ficar logados o dia inteiro, né, na internet. Então, eu vou te falar um pouquinho como é que é a rotina, somente dos professores de educação básica 1 e educação básica 2. Vou te falar no estado. Então, esses professores, eles têm que preparar um material, então eles preparam material todo dia, praticamente, eles têm que fazer relatórios. Esses professores têm sido pressionados a entrar em contato com os pais. Veja bem, esses professores e professoras utilizam do seu instrumento de trabalho pessoal, tá certo? Que é os seus equipamentos. Tem gente que precisa comprar notebook, tem professor que precisa entrar em dívida para comprar um celular melhor, fazer um plano de internet que suportasse ele ficar logado o dia inteiro, que suportasse ele ter acesso às plataformas do Centro de Mídias do secretário estadual, da Secretaria Estadual de Educação, enfim. E aí, no município também não foi muito diferente, os professores fizeram grupos de WhatsApp, então disponibilizaram o seu número pessoal para entrar em contato com os pais, para fazer grupos de... veja bem, os alunos que ainda conseguem acessar, é porque os professores têm feito um trabalho sobre-humano de entrar em contato. Os professores têm sido responsabilizados para ir atrás dos estudantes, vocês sabiam? O professor tem que entrar em contato com esse estudante, tem que fazer relatório quando ele entrou em contato com os pais, se os pais responderam, se não responderam. Para além disso, o professor precisa também organizar tarefas, enviar por e-mail, enviar pelo WhatsApp, receber essas tarefas de volta, corrigir. Em grande maioria, os pais às vezes trabalham durante o dia e aí querem conversar com o professor, então vão no seu horário de que não estão no trabalho, mas aí é o horário que o professor também não deveria estar no trabalho. No entanto, ele está tendo que estar à disposição. Né? Nós temos relatos de professores e professoras que dizem que 10, 11 horas da noite os pais estão entrando em contato com ele, né? Procurando saber, porque durante o dia esse pai está no trabalho, então o horário livre dele ele vai atrás do professor, mas o horário livre dele é o horário que o professor também deveria estar livre. Então, o volume de trabalho, os professores estão cansados. Então, eles vão retornar em setembro já exaustos, porque o home office para esses professores não tem sido nada fácil. Não tem sido nada fácil. Nós temos recebido uma série de denúncias, inclusive de assédio, de direção que pressiona professor, que tem que mandar porque o professor não mandou relatório, porque o professor não entrou em contato com os alunos, que o professor tem que entrar em contato o tempo inteiro com os alunos. Veja bem, então, em home office, o professor tem, inclusive, dobrado o seu tempo de trabalho sem dobrar o seu salário. Ao contrário, é uma proposta de redução do seu salário. Enfim, e com tudo isso, o professor está há 4 meses já com esse estresse cotidiano e vai retornar em setembro, para além desse estresse, com a preocupação de ter que dar conta, por exemplo, de situações como essa, como orientar esse aluno, como manter distância desse aluno e como estabelecer na sala de aula um processo, um hábito de distanciamento entre as carteiras e que os alunos respeitem esse distanciamento entre as carteiras. Gente, é extremamente estressante. Então, assim, é um retorno
que eu entendo, e que nós da POSP, inclusive, temos feito um debate sobre isso, absolutamente sem nenhuma condição segura, tanto para os estudantes quanto para os trabalhadores da educação. É isso que então, nós temos entendido. A Terezinha Pinto coloca que ela reconhece que as entidades estão contra o retorno às aulas presenciais, mas que haveria professores e ainda pais que são favoráveis. Como é que as entidades estão lidando com isso? E o que vai ser feito? A Carolina pergunta, o que vai ser feito com a falta de profissionais, já que há profissionais que estão afastados, com as equipes sobrecarregadas, como é que isso vai ser feito? E, por outro lado, se a gente for pensar, é uma volta que não é muito inteligente, porque são só 3 meses, né? É uma coisa que não vai dar conta, como você falou, não vai dar conta de colocar em ordem todos os conteúdos que deixaram de ser trabalhados por causa do ensino remoto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Tá, vou falar. Bom, sim, é verdade. Você sabe que eu vou fazer uma observação, que é o seguinte, na minha família eu tenho familiares, tenho primas, que, aliás, vou mandar um beijo imenso para minhas primas que estão na educação, mas também um beijo e um abraço imenso para minhas primas que são da área da saúde e que estão na linha de frente aí todos os dias, a gente sempre está na preocupação. Então, na minha família, eu tenho gente que está na educação e que está na saúde, além de mim. E aí, em conversa com a família, um dia desses brincando, uma das minhas primas, a Beth Nunes, ela disse assim, Natalina, é tanto trabalho, a gente está com tanto trabalho, que eu quero voltar, porque quando eu estou em sala de aula, eu tenho só aquele período, eu trabalho das 7 às 1h e eu vou para casa. E agora não mais, eu trabalho das 7 às 11 da noite, assim, fazendo uma brincadeira, ela é do grupo de risco, ela não vai poder voltar. E aí é o seguinte, é claro que foi uma conversa interna, mas há aqueles que querem voltar, e eu vou te falar que é por conta disso, boa parte porque o volume de trabalho é extenuante e estressante nesse momento. É assustador ver como é que o governo tem tratado isso e responsabilizado os professores nessa situação, que estão mais adoecendo do que qualquer outra coisa. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que tem que dialogar. Eu não acho que é a grande maioria que quer voltar. Né? E aí a entidade precisa ir pelo caminho daquilo que é melhor para a categoria também, debater com a categoria o que é melhor para a categoria, tá certo? O que é melhor para a categoria? Se expor nesse momento, quando a gente vai estar chegando a 100 mil mortes, com as piores condições possíveis. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nas escolas, o pátio tem 4 torneiras, que são os bebedouros. Você imaginou todo mundo ali, lavando a mão, bebendo? Não tem bebedouro espalhado pela escola. Na prefeitura, eu sei que estão colocando, em algumas escolas, estão colocando lá o álcool gel na entrada e álcool gel e o suporte na entrada e na saída. Mas internamente, nos corredores. E na sala de aula? Bom, então, assim, a POSP é uma entidade referência no debate, não só das condições de trabalho, mas qualidade da educação, e é uma entidade que não se furta a nenhum desses debates. A nossa presidenta, a professora Bebel, inclusive, conseguiu, num embate muito ferrenho com o secretário, que, inclusive, tentou desqualificar o trabalho da POSP e da professora Bebel. Chegou a ofender a professora, sendo de forma muito machista, inclusive, naquele momento. Mas, para quem conhece a Bebel, sabe que ela não tem medo e ela não retroage, né? Ela sempre diz, só vai retroagir se for para pegar impulso e ir mais adiante. Bom, e aí a Secretaria de Educação, então,
se comprometeu, me parece que está para sair, um edital de contratação. Então, a Secretaria de Educação, uma das questões que nós colocamos foi essa, como é que vai ficar isso, porque durante a pandemia houve um adoecimento dos professores também por conta de tudo isso, além de termos aqueles que são do grupo de risco e, portanto, não podem estar retomando. E como que fica isso? E aí, com muita pressão, a Secretaria de Educação disse que vai abrir edital de contratação. Não me recordo se vai ser já essa semana, se vai ser o edital, enfim. Mas há um debate sobre a abertura de edital de contratação para professores, para esse momento aí. Isso foi uma questão. Outra questão, não me recordo agora, a Carolina falou o quê, meu Deus? Eu esqueci agora o que a Carolina falou. Ela fez um questionamento também que eu não me lembro agora, desculpa. Vê se você acha aí. É esse. Ela perguntou o que vai ser feito com a turma de profissionais. Tá, então é isso. Afastados. Então é isso, tá? E aí, você pode colocar, mas não é um contrassenso, ao mesmo tempo que o sindicato é contra, ele estava debatendo com o governo e pressionando o governo a contratar, mas acontece que é o seguinte, o que o sindicato precisa dar? Saídas, né? Então, uma luta não exclui a outra. Então, nós continuamos entendendo que o retorno às aulas é absolutamente fora de questão. Não dá para a gente retomar as aulas num momento em que nós continuamos em curva ascendente. Eu acho que foi anteontem, batemos o recorde de 1.300 mortes. E aí, o que eu percebo é que, e aí com muita tristeza eu digo para vocês, e a gente chega à conclusão de quão violenta é a sociedade brasileira. Eu não tinha dado conta ainda, lógico, eu dou conta porque eu lido diretamente com os números, principalmente do extermínio da juventude negra, mas é tão violenta que, veja, os números de óbitos não impacta na sociedade de um modo geral e nos próprios governos para que estes tenham ações e atitudes responsáveis para conter esse genocídio que está em vigor nesse momento no país. E aí não tem essas ações porque, como eu disse anteriormente, agora o vírus está alojado em outros espaços geográficos, que não mais aqueles onde habita a elite deste país. Esse vírus agora está alojado nas periferias desse país e contaminando a população pobre, a população negra. É estas que estão indo a óbito, né? A gente pega aí o mapa do número de óbitos em São Paulo, é nítido a gente ver quem é que está morrendo. E aí, se são os pobres e os negros que estão morrendo, como a vida dos pobres e dos negros neste país, na construção desse Estado, nunca foi importante, agora que não seria, né? E a gente luta em várias frentes para inclusive conscientizar a sociedade, os pais, de que pressionem o governo, porque esse não é o momento de retornar. E por conta de tudo isso que eu disse a vocês. Mas mais do que isso, a gente precisa parar de ser hipócrita. É hipocrisia achar que voltar em setembro vai salvar o ano letivo ou vai resolver algum problema. É isso. Então, o José Neto Cândido Torres diz o seguinte: na minuta que a Secretaria Municipal de Educação apresentou, há previsão para o atendimento de 1/3 dos alunos presencialmente. E quem vai atender os demais? Além disso, ele conta que na escola em que ele trabalha tem 15 salas por aula por período e instalaram 6 recipientes com álcool em toda a escola. E o Luiz Antônio de Souza diz o seguinte: temos uma realidade excepcional e os governos estão querendo adotar soluções, entre aspas, normais. É tempo de ousadia, é tempo de pensar nas crianças e nos trabalhadores da educação. Pronto, o José colocou uma coisa perfeita. Gente, quem conhece a escola pública, quem conhece as nossas escolas, sabe que as condições físicas das escolas, inclusive, as condições físicas, eu não estou falando eu estou falando das condições físicas das escolas. Nós temos escola cujo o prédio da escola está em situação de risco. Temos escola com goteiras em vários locais. Nós temos a escola que eu trabalho, né? Tem uma série de situação
que entrou em reforma, saiu de reforma, e aí os banheiros das escolas, por mais que a gestão tenta garantir que os banheiros fiquem limpos, por exemplo, no Estado, quem vai fazer contratação para garantir a higienização das salas? As salas deverão ser higienizadas antes dos alunos entrarem, depois dos alunos saírem, de todos os turnos. De todos os turnos. Os banheiros têm que ser higienizados o tempo inteiro. Os corredores higienizados. A gente está falando que é necessário pensar que vai ter que mudar todo o processo, toda a estrutura da escola e como ela funciona. E isto não vai acontecer. Veja, ele colocou que tem seis para uma escola, em nenhuma escola é pequena, é tão pequena para ter somente 6 aparelhos de higienização das mãos. E a gente sabe, por exemplo, as mãos têm que ser secas. Não tem papel toalha nas escolas, não tem papel higiênico. A gente denunciou outro dia, antes da pandemia, que não tinha papel higiênico nas escolas. Então é preciso a gente compreender, e os trabalhadores, eu sei que tem muitos que os trabalhadores da educação estão numa situação como eu disse a você, o volume de trabalho dos professores é absurdo. É absurdo. O home office para os professores significou trabalhar em dobro ou em 3 vezes. Quer dizer, tem 3 períodos, às vezes, que você trabalha. Enfim, então tem essa questão das condições de higiene das escolas, das condições físicas das escolas, das condições materiais, mas também das condições humanas, né? Você coloca 1/3 dos alunos nas escolas só se você fizer, por exemplo, na hora do intervalo. Ou você faz um intervalo por sala de aula, ou você faz um intervalo por sala de aula, imaginou um intervalo para 4, 5 salas, que nem ele falou que tem 15 salas por período. Como é que vai ser esse intervalo? Então, as pessoas no intervalo não vão se tocar, não vão se... Gente, eu penso que o retorno à sala, o retorno à escola, o retorno físico, a presença física dos alunos na escola é um tremendo equívoco, para falar o mínimo. Um tremendo equívoco. E digo mais, tremendo equívoco porque nós continuamos com ascendência, com curva de ascendência, mesmo a gente estando na fase amarela. As pessoas continuam morrendo, continuam sendo contaminadas. A gente chegou a 2 milhões de contaminados no Brasil. Há prognóstico de que se chegue aí a 10 milhões, quer dizer, não vai ser tão fácil assim, a gente não vai voltar a ser vai ter aquela escola que todo mundo está se tocando, a gente não vai voltar isso nesse momento, não tem condições. Lembrando, por exemplo, os trabalhadores do ensino médio e do ensino fundamental 2, que é a troca de aula. Precisa higienizar o espaço do professor. Gente, a escola tem que estar o tempo todo sendo higienizada. Você não vai ter por turno menos do que 500, 600 pessoas circulando nesses espaços. Você não tem menos que isso. É de uma irresponsabilidade tamanha para os alunos, para com os alunos, para com os trabalhadores. Agora, qual é a saída? Essa é a grande questão. A gente não tem governos que dialoguem com a sociedade de um modo geral. A gente não tem um governo que senta, vamos sentar aqui pais, vamos sentar alunos, vamos sentar professores. Vamos dialogar. Qual pode ser a saída? Como é que a gente pode fazer esses debates? Seja no microespaço ou no macro. O que nós temos são decisões unilaterais que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. Né? É um pouco isso que eu penso. Tem mais questões? Não sei se... Natalina, aproveitando aí o gancho do final da sua fala e também algumas questões que estão aparecendo aqui, eu acho que, inclusive, essa é uma responsabilidade da gente enquanto partido, né? Enquanto partido político, principalmente no momento aí pré-eleitoral, né, em que as coisas afloram e tal.
Eu acho que essa pandemia ela serviu para exibir, né, a falência, se a gente pode usar um termo desse, de um sistema inteiro, quer dizer, da educação, né? Desde o espaço físico das escolas, condições de trabalho dos professores, a falta de funcionário, de material, enfim, né? Ela mostra, né, um cenário muito ruim para isso daí. Como é que a gente, né, dentro do PT ou dentro das organizações sindicais, como você participa da POESP, CUT, etc., a gente tem se posicionado em relação quais são pelo menos alguns macro caminhos assim que a gente poderia seguir e a gente poderia usar, né, como ponto de partida desse debate tão importante que você falou, que precisa reunir, né, todos os interessados, pais, estudantes, alunos, etc. e tal. Quer dizer, como é que está isso dentro desse nosso campo, vamos dizer assim? Tá, bom, vamos lá. Há uma pressão econômica para o retorno da produção, da abertura de lojas, shoppings e mesmo do funcionamento das escolas, não é isso? Porque trabalhadores vão ter que retomar os seus trabalhos e tal. Como é que a gente pensa isso? O que a CUT desde o princípio pensou? Eu vou começar num momento, mas eu vou chegar lá na tua questão, mas eu queria fazer pavimentar um pouco a rua. Assim, desde o primeiro momento, o debate que se colocou como é que vai se garantir o trabalho, o emprego nessas condições? E como é que vai ser após pandemia? E aí a gente fez um debate sobre a conversão industrial, que foi um debate no Fórum das Centrais Sindicais, um debate interno na CUT e uma proposta da CUT naquele momento. Mas este é um governo que não senta com as centrais sindicais, que não senta com a CUT, muito menos, e que não debate saídas de garantia da vida e de garantia da economia. Por que estava se debatendo naquele momento? A CUT começou esse debate, olha, se a gente tiver conversão industrial, a gente consegue produzir os IPIs, que são os instrumentos individuais de proteção, a gente consegue produzi-los em maior grau e a gente consegue manter a indústria funcionando e garantir postos de trabalho ou mesmo abrir os postos de trabalho. Bom, foi uma proposta que foi bastante aventada, que se debateu bastante, mas que não foi incorporado por ninguém, por nenhum das esferas de poder, tá? E aí, nesse caminho, a CUT começou a fazer outros debates, que foi como garantir o direito dos trabalhadores nesta pandemia em que o governo federal não parou de propor retirada de direitos. Como fazer isso? E aí a gente tem tentado barrar no Congresso Nacional uma série de medidas provisórias aí, que é a continuidade da reforma trabalhista. Muito bem, através de parlamentares que são simpáticos à causa dos trabalhadores, que entendem a causa dos trabalhadores como uma causa importante. Pois bem, neste processo, então, a gente fez o debate, os parlamentares, principalmente os parlamentares de esquerda, fizeram o debate, começou a se construir a proposta do auxílio emergencial. E aí garantimos lá os R$600, que é o mínimo, os R$600. A proposta era 1.200, ficou 600 e 1.200 para quando você é mãe solo, né? Se você não tem um companheiro que vai receber os outros 600. Muito bem. Temos feito um debate interno, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, sobre quais são as saídas. E as saídas não tem outra saída a não ser, primeiro, a gente impedir o governo já fez isso, mas não dá o 1 trilhão que o governo tem dado para os bancos, que este dinheiro, o que o banco produz, o que os banqueiros produzem? Este dinheiro, um dinheiro que deveria ser revertido para quê? Para garantia dos trabalhadores
manterem o isolamento social. E aí os trabalhadores que estão no mercado informal, os trabalhadores de aplicativos que estão no mercado informal, os microempreendedores, microempresários, pequenos empresários, enfim, fazer um plano emergencial para todos os setores da produção. Agora mesmo está se debatendo, conseguimos aprovar o auxílio emergencial para a cultura, por exemplo, fazer um plano emergencial que desse conta, e aí não só o governo federal, porque o governo municipal e o governo estadual também deveriam estar trabalhando conjuntamente na proposta do auxílio emergencial. Né? Mas de onde vai tirar o dinheiro? Gente, agora a gente vem outra proposta. Os parlamentares, e dentro da CUT nós temos feito um debate sobre isso, que é a taxação das grandes fortunas. É primordial taxar as grandes fortunas para, inclusive, garantir o financiamento e a saída da crise. Tá? E por que tudo isso? Porque isso também vai para a educação e para a saúde. O que essa pandemia nos mostrou, lamentavelmente, tivemos que ter uma pandemia para nos mostrar, é que o Estado mínimo é uma balela. O Estado mínimo é aquele que vai te destruir e matar a população. Porque se nós estamos com 75 mil mortos, imagina se não tivéssemos o SUS. Pensa nesta situação sem o Sistema Único de Saúde que nós temos. O SUS tem sido atacado de todas as formas num processo de desconstrução ou destruição do SUS a partir da retenção de verbas, da retirada de verbas, da ideia de privatização, enfim. Então, o SUS se mantém apesar de todos os ataques. Mesmo com esta saúde precária, nós temos conseguido, este mesmo sistema de saúde precário que tem garantido a vida. Pensa se não fosse ele. Muito bem, pensar na taxação das grandes fortunas é pensar na manutenção do SUS. Aí vamos para a educação, que é aqui a nossa seara que a gente está debatendo. O que esse momento nos mostrou? Esse momento nos mostrou que a desigualdade social, elas também se apresenta no âmbito da educação. A desigualdade educacional é abissal também. E por quê? Porque a gente percebeu, a gente identificou, isso não precisa nem fazer uma pesquisa, os professores e professoras que estão nos assistindo provavelmente vão corroborar com essa ideia, porque eles têm, quando a gente tem mais proximidade aos estudantes, a gente sabe um pouco da realidade desses estudantes. O que é que mostrou? Primeiro, que não existe a inclusão digital no país, é uma balela, né? É falso. Você ter um celular e ter um pacote de dados que permite a você navegar nas mídias sociais ou mandar mensagem do WhatsApp, não te garante inclusão digital. Quando você tem que garantir, por exemplo, o acesso a plataformas que exigem mais do que muitas vezes um pacote de dados aí, um pacote de 2, 3, 4 megas. Para você ter 8 megas de gigabytes, aí, sei lá, no celular, você paga R$100 de conta. Quem vai pagar R$100 de conta na condição dessa? Então, você faz lá no pré-pago, você coloca 10, 15 conto e tenta garantir o acesso a essas mídias sociais ou ao WhatsApp por 15, 20 dias. Então, a primeira coisa é isso. Isso mostrou para a gente que é falso a ideia de inclusão digital. E isso é uma coisa que o Partido dos Trabalhadores, agora na eleição, precisa debater, né? Mecanismo e instrumentos de como, de fato, fazer uma inclusão digital que agregue não só quem mora lá em Parelheiros, não é só quem mora em Parelheiros, não é só quem mora aqui no Butantã, onde eu moro, mas é quem mora em Parelheiros, é quem mora na cidade de Tiradentes, é quem mora lá na 3ª divisão. Como é que inclui toda essa população? Para além disso, mostrou também
que nós temos muitas famílias que possuem um aparelho celular, e esse aparelho muitas vezes é para toda a família, isso dificulta. Mostrou também que educação EAD não é dessa forma fácil, como as pessoas estavam colocando, porque é necessário que você tenha um instrutor com você também. E, lamentavelmente, em função de uma série de coisas, seja de tempo, seja de próprio conhecimento, a gente viu que muitas famílias não conseguiram acompanhar para orientar os seus filhos no acesso e mesmo nos trabalhos escolares em casa. Então, isso teve uma grande dificuldade. Então, qual é a proposta? Aí você falou para a parte do PT, qual é a proposta? O que a gente tem que fazer o debate? O debate real que a gente tem que fazer é qual é o papel da educação e qual é o papel da escola. Porque a escola também não pode ser esse lugar em que a criança vá somente para ficar um tempo enquanto o pai e a mãe trabalham. A escola tem que ser esse espaço onde é a manutenção da vida, mas é também a ideia de instrumentalizar o indivíduo, que é aquilo que a gente já debatia há tempos anteriores, é instrumentalizar o indivíduo na busca por outros conhecimentos, tá? Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer internamente. E na CUT a gente tem feito esse debate de como é que se dá a inclusão pós-pandemia e como organizar os trabalhadores que estão no mercado informal, para que estes trabalhadores tenham o mínimo de direitos. A gente teve aqui 2 breaks dos trabalhadores de aplicativo, essencial, entendeu? E aí o que está pensando essa juventude? Porque quem trabalha nos aplicativos são os nossos alunos, gente. Os nossos alunos é que estão nos aplicativos. Os nossos alunos é que estão no mercado informal, tá certo? Qual é a saída? Como organizar esse grupo todo para reivindicar mínimas condições de trabalho? Então, acho que isso é um trabalho, um trabalho em conjunto desses grupos, do sindicato, da Central Única dos Trabalhadores também, e dos parlamentares também, que precisam aí criar uma legislação que garanta o mínimo de direito a esses trabalhadores. Pronto? Podemos... Não sei se encerrou. Estou aqui com vocês. Eu queria só fazer, talvez, uma última provocação, porque eu não sei se eu concordo com a sua análise sobre esse ensino remoto. É claro que eu entendo, um dos aspectos eu concordo plenamente, que nem todos têm acesso, não tem nem o que concordar. É um absurdo 78% dessa população escolar não ter acesso às ferramentas digitais. E aí eu pergunto, qual é o papel das entidades para cobrar do Estado que dê esse acesso a elas? Porque, por outro lado, essa pandemia pôde proporcionar um tipo de contato dos professores com os alunos que talvez eles nunca tenham tido. Então, esses professores que estão trabalhando triplo também tiveram inventividade para fazer algumas coisas que podem ser consideradas inovadoras. É claro que eu não estou propondo que a gente substitua esse ensino remoto por uma educação à distância, não é isso, mas que a gente possa aproveitar algumas dessas ferramentas digitais para criar coisas que a escola até então, eventualmente, não tenha trabalhado. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo em parte, porque o que acontece? A gente precisa pensar que a gente tem que trabalhar num processo de inclusão do todo. Quando você tem 78% dessa população, desse grupo, não participando, mesmo esses professores sendo inventivos, mesmo e de fato são, de fato utilizaram, tem professor que criou aplicativo para entrar em contato com os alunos, para colocar nos aplicativos os trabalhos. No entanto, a gente esbarra no acesso. E aí, se a gente defende uma educação ampla e inclusiva, não dá para defender um instrumento que exclui ao invés de incluir, né? E exclui por tudo aquilo que a gente já colocou. Eu entendi o que você coloca. Exclui além daquilo que colocou. Então, como é que a gente precisa pensar as entidades? E aí não é só as entidades. Eu penso que nesse momento é um debate da comunidade escolar como um todo, né?
qual é a saída? A educação à distância, essa educação remota, tem se mostrado inócua no sentido de abranger todo mundo. Veja bem, por que isso? Porque se você tem 22% só participando, é absurdo. E não dá para compactuar com isso, né? Muito bem. Qual é a saída? A saída é o quê? A saída é a gente... um tablet por aluno? É um celular? Qual que é a saída? A gente precisa pensar numa saída. Pode ser. Pode ser. O Estado poderia pensar em entregar para os alunos um instrumento de uma máquina dessas. Tá certo? Em sistema de empréstimo, enfim, mas para que esses alunos tenham acesso. Agora, não é só essa questão do acesso. Por isso que eu falei que a gente tem que debater sobre qual é o papel da educação. E acho que debater não só com intelectuais, não só com as entidades, mas debater com os próprios pais e com os próprios responsáveis, com as famílias. A gente tem que debater qual é o papel da educação para as famílias. E quando eu falei, não sei se você, talvez você tenha discordado, quando eu falei sobre a orientação interna, não sei se foi isso, porque eu disse que a gente também esbarrou numa outra situação, que algumas famílias não tendo condições, por várias situações, mas não tendo condições de orientar ali o ensino remoto, a educação remota do seu filho, da sua filha, daquela criança ou daquele adolescente naquele momento. Talvez você tenha discordado disso, não sei, mas eu tô... Pode falar. Não, eu não discordei, não. Tá. Não discordei. Eu queria prolongar a discussão. Então tá prolongando. Porque o que acontece? Eu acho que o que essa pandemia nos mostrou, primeiro, qual é o papel da educação e da escola. Primeiro que a escola é insubstituível. Por conta de tudo isso que a gente colocou, sim, a escola é insubstituível, tá? O contato professor-aluno é insubstituível, porque ali a dúvida ali, o momento em que você está com esse estudante ali, é o momento em que você está construindo com ele, o processo de aprendizagem está acontecendo. Então, esta pandemia nos mostrou isso, que essa relação é uma relação que não tem como substituir, e que este aparelho não substitui. A educação à distância pode acontecer, mas depois que você passou pelo processo da escola. Num segundo momento, você pode até fazer um curso à distância, mas você já está totalmente instrumentalizado para lidar com isso, inclusive com um cabedal suficiente para compreender essas linguagens e os debates que elas propõem. Eu penso isso. Eu penso isso nesse momento. Não sei se todos concordam ou não, mas eu faço essa avaliação. E aí, Natalina, mas qual é a saída? Vou falar que nem os meus alunos. Mano, pegar, dar, primeiro, abrir Wi-Fi nos bairros. Bota internet em cada poste. Bota internet em cada poste, em Parelheiros, no Butantã ou na terceira divisão. Não quero que tenha internet só na Praça Elis Regina. Entendeu? Na Coab Raposo Tavares tem que ter internet em cada poste. As pessoas possam acessar. Tá certo? O primeiro ponto é esse. E aí isso é uma luta anticapitalista, pô. Essa é uma proposta totalmente anticapitalista. Mas tem que ser feita. Nos espaços públicos precisa ter isso. O governo do Haddad começou isso. No governo do Haddad, várias praças eram praças centrais, mas várias praças tinham. Agora precisa colocar isso em várias outras praças, em vários outros locais. Bom, segundo, tá, como é que a gente faz para dar... na escola, tem lá 30 tablets, então cada sala usa, vamos supor, né? Tinha que se criar também, chamar o governo, seja municipal, estadual, federal, olha, cada aluno vai receber um. Não havia essa proposta? Eu lembro que no governo, não sei se do Lula ou da Dilma, tinha essa proposta de cada aluno ter um instrumento desse. Então, cada aluno tem que ter um instrumento desse. E essa situação, mais do que nunca, provou e mostrou que, naquele momento, a proposta era muito boa.
e que tinha que se efetivar agora, né? Eu lembro que foi distribuído, vários alunos receberam, mas não sei como é que ficou isso depois, eu não acompanhei. Isso pensando num momento imediato que a gente está vivenciando. Agora, é claro que quando você trouxe uma provocação que eu acho que é importante, que é, no pós-pandemia, esses instrumentos de trabalho têm que continuar valendo? Se aproximou? Eu acho que tem, mas a gente tem que regulamentar o tempo de trabalho do professor em exposição ou disposição para atender esse aluno a partir desse instrumento. Acho que isso precisa ser delimitado, né? Um profissional, ele precisa ter um tempo estipulado, olha, tanto de tempo isso aqui. Por exemplo, se a gente tivesse aqui no estado de São Paulo já valendo a jornada do Piso Profissional Nacional da Educação, que determina 25 aulas presenciais e 1/3 e 15 para a jornada de 40, né? E 15 aulas não entre hora atividade e hora livre. Por exemplo, as horas livres ou as horas atividade, poderia uma parte dela ser revertida na continuidade desse trabalho, que eu acho que é importante. Esse momento mostrou também muita proximidade. Se você quer saber o que está acontecendo, tem que conversar com o professor, porque os professores fizeram seus grupos. Então, na escola que eu trabalho, o grupo de professor identificou quais eram as famílias que estavam em maior vulnerabilidade, fizemos uma vaquinha, fizemos uma doação, vários professores fizeram doações, para a gente comprar cestas básicas para aquelas famílias que não receberam, porque tem muitas famílias que não receberam a cesta básica do município, né? E, às vezes, que são famílias grandes, né? Que tem 3, 4 filhos na escola e não recebeu, ou então recebeu uma só. A gente conseguiu montar um esquema de doação também. E como é que se identificou isso? A partir das conversas entre professores e os estudantes, os pais dos estudantes. Então, uma coisa aconteceu, a proximidade entre estudantes, alunos e professores, ela aconteceu de forma muito intensa, né? Para aqueles que os professores conseguiram identificar. Então, isso é muito bom, porque eu acho que isso pode reverter, por exemplo, na construção de um currículo mais representativo. Sabe? Quando você conhece a realidade do teu estudante, você pode, no debate da construção curricular, você pode pensar naquilo que, de fato, vai representar os teus alunos. Então, eu acho que para isso é bem legal. Natalina, tem algumas pessoas aqui que estão falando exatamente disso que você falou, né? Se a questão não é só bem você distribuir acesso, né? O Wi-Fi para todos, assim. Isso é uma parte do problema, né? Outra parte é a gente estar preparado, né? A gente, tanto como grupo como educação, né, pública, quer dizer, professores estarem preparados para isso, até porque a gente vive, né, uma sociedade hoje em que essas gerações mais novas, elas são digitais, né? Elas não assistem mais televisão, não falam mais no telefone, né? Não escrevem mais carta há muito tempo. Eles se comunicam, falam e aprendem, né, por esses instrumentos digitais. Então, assim, acho que indo no sentido também do que o Tata falou um pouco, ou lhe provocou, vamos dizer assim, essa pandemia e esse processo, ele abriu uma janela, né, de oportunidades, né? Se por um lado, né, abriu, desnudou a confusão do nosso sistema educacional, ela abriu também janelas de oportunidade da gente agindo no sentido de democratizar o acesso, né, que é fundamental, porque você não tem como trabalhar com o mundo digital sem acessá-lo, né? Você ter também, né, uma preparação, né, principalmente dos professores,
e de quem está formulando, né, política educacional, para saber aproveitar esse momento aberto, né, e não simplesmente condenar e falar, não, ó, não presta, vamos voltar, a gente vai voltar. Porque a gente sabe que não vai voltar para ser a mesma coisa. Né? O que vai ser, a gente ainda não sabe direito, mas não vai ser igual. Então, Natalina, assim, como a gente está aí já no fim do nosso tempo, eu queria que você comentasse aí, porque algumas pessoas levantaram essa questão, você comentasse um pouco aí essa colocação que eu fiz, trazendo o que as pessoas falaram, para a gente ir caminhando aí para o nosso final. Tá bom. Bom, você vê que esse é um debate profícuo, né? Uma coisa que rende. Bom, de fato, se essa conjuntura atual nos mostrou e escancarou toda a problemática da escola, ela também fez com que, e aí eu tenho que parabenizar a todas e todos os educadores, os trabalhadores da educação, que neste momento se desdobraram e colocaram, inclusive, em prática toda a sua criatividade e o seu comprometimento com os estudantes, com a educação de um modo geral. Eu acho que esse momento comprovou quem, de fato, se compromete com o processo educacional. E os trabalhadores da educação foram fantásticos. Então, eu quero parabenizar a todas e todos. Muito obrigado a todos vocês e a todas vocês. E eu estou falando isso nesse momento não só como trabalhadora da educação, mas como sindicalista, como dirigente sindical e como tia. Eu tenho sobrinhos que estão na escola e que também estão nesse processo, que recebem atenção dos seus professores nesse momento. Bom, então vamos lá. Então, se mostrou esse escancaramento, mostrou essa outra realidade. Mas a gente tem que compreender uma coisa. Se a gente pensar que este pode ser um instrumento para além das redes sociais, está entendendo? Eu acho que se a gente conseguir trabalhar corretamente com a criatividade, com o fato que eles são inusitados, porque eles são jovens, são maravilhosos, a cabeça assim. Veja, os nossos estudantes, eles não são anjos, mas eles também não são demônios, tá certo? Eles são adolescentes, são crianças e são criativos nisso. Se a gente pensar que este momento é um momento difícil, a gente também pode pensar que, a partir daqui, a gente pode construir de forma criativa e produtiva meios de lidar com os problemas da educação a partir desse instrumento que nos colocou aí, que é a internet e que é o uso dessas plataformas todas. Eu acho que nada será como antes. Claro que não. Entendeu? Graças a Deus, a Já, graças ao plano espiritual, a Oxalá e a Xangô, a todos eles, tá certo? Eu acho que, mas eu também não acho que as pessoas vão sair dessa pandemia, todas elas distribuindo flores pela boca. A gente sabe também que essa não vai acontecer, tá certo? No entanto, o que fica para nós é 2 pontos. Primeiro, que a gente pode trabalhar com os nossos estudantes meios outros que não só o GIS, que a gente pode utilizar de forma bastante eficaz e contundente esse instrumento, desde que ele seja disponibilizado para todas e todos, desde que a gente tenha na escola uma estrutura de orientação, tá certo? Para os professores, para os estudantes, para os trabalhadores de modo geral. Primeira coisa é essa. E a segunda é que mostrou que, apesar da gente ter gestores inócuos, principalmente no processo da educação, porque só colocar aula na TV não ia resolver. Se os trabalhadores da educação, se os professores e professoras também não tivessem se disponibilizado na construção de outros conhecimentos, além daquele que passa lá na TV, nada estaria acontecendo. Então, isso mostrou também que, apesar dos gestores, os trabalhadores conseguem
mesmo em situação de caos, conseguem produzir para coisas boas e eficientes. O que lamentamos é que isso está sendo produzido para 22%. Então, isso não dá. Agora, eu queria deixar uma coisa bem explicitada. Eu não sou contra, não é que eu sou... Ou a PUES não se coloca contra a educação à distância, em todos os níveis, mas a forma como foi implementada, do dia para a noite, sem nenhuma estrutura, sem ninguém saber coisa nenhuma, né? E tem um detalhe, não dá para você trabalhar a educação à distância com alguns níveis da educação, em que é primordial o contato e a presença de um orientador, que é o professor, no momento do processo de aprendizagem. É um pouco isso que eu queria colocar. Eu sei que a gente está concluindo, não sei se tem mais algum questionamento, Canário, para mim, ou se eu já posso concluir, não sei. O que vocês acham aí? Canário, Carlota? Natalina, eu acho que, assim, né, pelo aquele mais ou menos o tempo que a gente tinha combinado, chegamos aí nele, foi muito bacana, né, sua participação de novo, né, como sempre, você é uma pessoa muito, muito rica de informações e tem uma visão muito bacana sobre a educação, o processo de trabalho na educação, etc. Então, assim, eu acho que, né, cumpriu aí em grande parte o objetivo que a gente tinha. Agradecer a você em nome do Nuca. Esperamos contar com você de novo. Canário, cumprir em grande parte, você tinha que falar assim, cumprir os objetivos. Pô! Cumpriu em grande parte, me deixou agora. Não encher muita bola da gente, entendeu, Natalina? Cumprimos em grande parte, sempre fica faltando um pedacinho para a próxima. Sempre falta alguma coisa. Aqui de novo, querendo ouvir você, entendeu? Cara, é um prazer. Eu quero agradecer imensamente a você, quero agradecer as provocações de Carlota, muito obrigada. Sempre é importante os cutucões, né? A gente pensa na memória, meu Deus do céu, como vou sair dessa? Enfim, e dizer que estou sempre aí a postos para a gente fazer o debate, que eu creio que é necessário. Debater educação, debater as condições de trabalho, debater a exclusão da educação também, debater o papel da escola também nesse cenário todo. Isso é muito importante. Estou aqui sempre para o que vocês quiserem. Debater racismo na escola, na educação também é fundamental, no momento em que a gente está na pauta, o debate antirracista para todas e todos. Então, por exemplo, quando eu falei, Carlota, quando eu falei a história de que o professor precisa, nessa proximidade, repensar o currículo, eu estou falando à luz também do debate antirracista, né? Porque tem que ser um currículo representativo. Gente, dá uma assistida nas aulas EAD para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vocês não têm noção do que é. Pensando nos nossos alunos, acho muito difícil eles ficarem ali 40, 50 minutos ouvindo algumas coisas como eu tenho ouvido, né? Enfim, então não se pensou em fazer uma proposta. Muito recentemente, alguns professores têm ido trabalhar e aí mudou um pouco essa lógica. Mas, então, de qualquer forma, sempre é importante, e debater um currículo descolonizado é fundamental para construirmos uma sociedade justa, igualitária, antimachista, antimisógina, anti-LGBTfóbica e antirracista. Contem comigo sempre para este debate e contem comigo sempre para contribuir para a construção desta sociedade, que eu não acho que é utópica. Talvez a gente não possa vivenciar ela, principalmente na conjuntura atual. Mas antes de mim vieram outras que lutaram, e depois de mim virão outras que lutarão. Então, a luta não se termina comigo, ao contrário. Eu sou somente esse meio, e eu tenho certeza que aquelas que virão depois de mim, isso nós mulheres negras, falamos muito sobre isso a partir da ancestralidade. Ancestralidade para a gente é fundamental, é aquilo que garante a nossa jornada aqui. Porque antes de mim vieram muitas e depois de mim virão outras. E este debate, então, continuará, e o debate e a defesa de uma sociedade justa e igualitária permanecerá até que conjuntamente possamos alcançá-la. Beijo para vocês, muito obrigada. Para encerrar a live, a gente procura sempre ter alguma coisinha aí. O nosso companheiro de núcleo, Michel Labac,
ele vai cantar uma música para nós. A Natalina esteja, como é que se diz, à vontade para nos deixar, se for uma coisa que você tem alguma outra atividade para fazer em seguida, né? Mas a gente vai pôr agora aqui na nossa live o Michel para ele cantar uma das suas músicas que são sempre muito bem-vindas. Eu vou ouvi-lo. Michel, o microfone é seu. Tá. Boa noite, Natalina. Boa noite, Carlota. Boa noite, Canário. Boa noite. Só rapidinho antes da música. Tudo que você falou, eu tinha conhecimento do lado de cá, que eu tenho netos e netas que estão sofrendo muito com essa coisa, mas, obviamente, ver a colocação do lado de lá, né, é um soco no estômago. Então, a música que eu vou cantar tem a palavrinha samba, e eu encaro a palavrinha samba nessa música, é uma música do Chico Buarque, da época da juventude dele, e a palavrinha samba, nessa música, para mim, tem o significado da inclusão, da solidariedade, da arte, da educação, da saúde, do trabalho e do lazer, tá bom? Tem mais samba no encontro que na espera, tem mais samba maldade que a ferida, tem mais samba no porto que na vela, tem mais samba o perdão que a despedida, tem mais samba nas mãos do que nos olhos, tem mais samba no chão do que na lua, tem mais samba no homem que trabalha, tem mais samba no som que vem da rua, tem mais samba no peito de quem chora, tem mais samba no pranto de quem vê que o bom samba não tem lugar nem hora, o coração de fora, samba sem querer, vem que passa teu sofrer. Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver. Vem que passa teu sofrer. Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver. Tem mais samba no encontro que na espera. É isso. Obrigado, Michel. Obrigado, Natalina. Carlota. Beijo a todos, a todos e a todas. Até sexta-feira, então. Boa noite a todos. Boa noite.